Olá, pessoal, mais um episódio aqui do Comando Talks, o podcast da Comando News. Eu peço que você que gosta de conteúdos sobre jornalismo, sobre informação, entrevistas, direito, saúde, bem-estar, são vários assuntos, engenharia também falamos aqui, já falamos sobre o mercado imobiliário. Você segue a Comando News, que é uma assessoria de imprensa, que segue o nosso perfil, ativa as notificações, dá um joinha aqui e participe também, mande sugestões, se quiser também ali nos comentários para outras entrevistas. Hoje eu recebo o Carlos Zimmermann, ele é advogado criminal, é assim que fala, Carlos? Sim, assim. sim, sou advogado criminal, especialista em direito penal, processo penal, direito... Advogado criminal mesmo, o famoso desde porta de cadeia até o grande empresário. Ele é interessante, né? Eu conheço o Carlos por um grupo de network que a gente participa, que é o BNI, né? Mas, conversando com ele lá no grupo e tal, a gente chegou à conclusão que estudamos no mesmo colégio, né? Então a gente se conhece, já tem uma vivência, né, de longa data aí, né? Somos egressos do mesmo colégio. Isso. Colégio Martinos, aqui de Curitiba, para quem não conhece, né, também. Então, boas histórias ali, né? E, Carlos, para começar, o teu estilo, o teu visual, cara, o que te levou a adotar esse teu estilo todo aí? Ou é uma coincidência? Pior que não. Pior que é meio que uma coincidência, ele foi se criando, mas eu costumo falar assim, Ângelo, eu consigo conversar desde um desembargador com o ministro até com o meu cliente mais simples. Com aquele traficante que começou agora, é filho de uma família muito, muito humilde, até o ribeirinho que acabou sendo pego com uma planta que não poderia e virou crime ambiental. E eu acho que o estilo combina com isso, porque eu continuo sendo casual, mas tento manter uma certa formalidade, né? Tentar tirar esse arquétipo de advogado só de terno e gravata o tempo todo. Sim, e até porque, assim, digamos que também, como você falou, você tem essa habilidade de conversar com as pessoas, mas você não começou tua carreira no direito, né? Você vem de outra formação, né, anterior, né? Eu sou formado em psicologia pela Universidade do Paraná. Me formei em 2006. Desde 2006, daí não gostava muito do curso, mas não gostei da profissão. Isso, questão pessoal minha, não me identifiquei com a profissão. Dali, fui administrar uma empresa de família. No meio desse processo, acabei indo morar em Londres, morei 1 ano em Londres. Em Londres para conseguir viver, nunca foi para juntar dinheiro e voltar e montar um negócio. Foi realmente só para conhecer a cultura. Conhecer a cultura, conhecer o lugar. Fiquei lá 1 ano trabalhando como barman. Você é do rock ou não? O que você curte? Assim? Acho que parece, né? Eu não sei. Não sei, parece que sim, né? Tem alguns traços aí, né? Nada contra outros estilos. Não, sim, mas você foi pra lá por isso, assim, também por isso, por essa cultura... Não, o Londres foi a oportunidade. Londres foi a oportunidade. Eu fui para Londres para fazer intercâmbio. Então, de 1 mês. Então, Londres foi a oportunidade. E depois disso, agregou, Camden Town, uma série de experiências, né? Que realmente só o velho continente pode te proporcionar. Sim, daí, nisso ainda você tava... Isso foi antes da faculdade de psicologia ou foi depois da psicologia? Foi depois da faculdade de Depois da psicologia. Isso eu fui para lá em 2011. Eu já havia começado direito. Mas tranquei, fui lá, fiquei 1 ano lá, trabalhei como barman, esse tipo de coisa, e posteriormente isso voltei para o Brasil. Mas como é que nasceu o teu interesse pelo direito? Então, já que você falou que a psicologia acho que te ajuda muito no teu trabalho, inclusive, acho que para entender as pessoas, de repente, você falou, o conversar com as pessoas, né? Mas como é que foi o direito? Como é que você foi parar no direito? O direito sempre foi como uma alternativa para mim, né? Logo que eu comecei, antes de tudo isso, eu passei no vestibular para Direito em 2008. Logo, eu já comecei estágio em delegacia. Então, eu fiquei 2 anos estagiando na Polícia Civil, passei por 3 delegacias, tenho um carinho enorme por toda a corporação da Polícia Civil, me trataram muito bem esses 2 anos. Depois de lá, fiquei um breve período estagiando no Tribunal Regional do Trabalho, e depois fui ser administrador da empresa de família, da empresa da minha mãe.
Daí que eu fui para Londres. Quando eu voltei administrador da empresa, certo? E meio que levando a faculdade junto ali, bem a duras penas, até que a minha atual esposa engravidou. E quando ela engravidou, a empresa já não estava mais rendendo tanto. E eu disse, não, agora tem que botar a cara para cima, tem que arranjar uma profissão, né? De verdade, não uma profissão que você está sujeito, suscetível a outras pessoas, né? Que era o caso de ser um empregado. Terminei direito e com a minha experiência já da Polícia Civil, fui direto para o direito criminal. Então ali essa experiência que teve ali dentro foi que te motivou a... Sim, porque daí você já tem a visão do policial. Já tem a visão do policial, daí você tem agora a visão do advogado. E a psicologia me ajuda a ter a visão do acusado. Do acusado. E uma coisa que é sempre falado, né? Porque o direito criminal, ele não é uma parte do direito que você precisa necessariamente ser culpado. Você não precisa ter feito o fato. Só basta que alguém fale que você tenha fez, feito. Né? É. Alguém falou que você fez, você já está sujeito ao processo criminal. Exatamente. Então, o direito criminal é sempre aquela mosquinha que está aqui atrás de você. Então, eu estava até conversando com você nos bastidores, eu vou citar um exemplo até para a gente poder falar aqui, assim, para poder me explicar e mostrar para as pessoas como é que isso qualquer um está sujeito. Eu sou jornalista, né, de formação, então eu fui repórter da Rádio Banda B, por um tempo lá, e a gente eu fazia a cobertura do que vinha da madrugada. Então era o repórter que estava na rua na madrugada, ele ia lá, cobria as coisas e mandava por um grupo nosso lá de WhatsApp as informações. E eu redigia com base nas informações do repórter, certo? E com base naquilo que ele trazia. E a questão, assim, claro, você tem uma relação de confiança com o repórter que está trazendo. Não foi, eu digo já de primeira que não foi uma falha do repórter, nem uma falha, digamos, minha, eu vou explicar o que aconteceu, mas a gente tem o maior cuidado sempre, né? Não colocar ninguém, nome de pessoas, se a pessoa suspeita, tratar como suspeito, não acusar ninguém, né? Também dar o outro lado da versão, espaço aberto sempre. O que aconteceu? Era uma madrugada e o repórter foi lá e viu uma pessoa em situação de rua que foi atropelada, né? Que foi atropelada e assim, ele foi atropelado e depois foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, ali no bairro do Portão, aqui em Curitiba. Beleza. Então a situação era, um morador, uma pessoa foi atropelada, daí tinha as imagens do atropelamento e tinha que a pessoa foi... Não dizia que hospital que foi. Aliás, ele não dizia, ele falou que foi encaminhada para o hospital, só. Então, eu dirigi lá, a pessoa não tinha nome nenhum, foi atropelada e foi encaminhada ao hospital para atendimento, mas tudo parece que estava bem, né? Segundo ele escreveu. Cara, daí passou uns 4, 5 meses, daí eles pegaram, assim, como eu morava com a minha mãe antes, chegou uma carta da minha mãe, na casa da minha mãe, do homicídios, da delegacia de homicídios atrás de mim. E não dizia o que era. Você imagina o susto da minha mãe e meu, né? Porque eu fiquei pensando, porra, homicídio. Eu fiquei pensando, o que eu fiz, né? Porque eu não conseguia ligar uma coisa na outra, né? O que estava acontecendo? E aí, como eu tinha os repórteres da rádio lá, eu fui lá e falei para um dos repórteres, cara, consegue levantar para mim lá na delegacia, você que vai todo dia lá, o que foi isso aqui? Porque eu não sei do que se trata, né? E fiquei com medo, né? Porque eu fiquei pensando, pô, que merda que eu fiz, né? Assim, né? Ou que estão me acusando, né? Também, né? E aí, eu fui ver lá e tal. Daí ele mandou, não, é o seguinte, cara, que é o Ministério Público que denunciou e mandou para homicídios, para eles me ouvirem, porque assim, eles tinham que saber para onde essa pessoa foi levada, esse morador de rua. Entendeu? E não dizia na matéria. Na matéria não dizia para onde essa pessoa foi atropelada, beleza, mas para onde foi levada essa pessoa? Não dizia. E por não dizer essa informação, e como a matéria estava assinada por mim, eles foram atrás de mim. Eu tive que prestar depoimento gravado lá pro delegado, entendeu? E sabe, fica o cu na mão. É que assim, o processo penal, ele segue um rito, né? Então, desde a delegacia, quando acontece o fato, né? A delegacia vai lá, apura, entrega pro Ministério Público.
antes do Ministério Público oferecer a denúncia, toda a instrumentalização daquela denúncia tem que vir da polícia. Então, várias vezes, dependendo do crime, esse inquérito, esse projeto de denúncia, ele vai e volta entre a promotoria e a polícia. Até que a promotoria tenha um arcabouço probatório grande o suficiente para oferecer a denúncia. Mas o promotor não vai te ouvir nessa fase. Sim. Né? É a fase inquisitorial. É. Então tem muito cliente meu que é chamado até a delegacia e é só testemunha. Uhum. Né? Sim. Pode falar. Mas eu pergunto assim, doutor, aí que eu queria saber daí. Não é importante, nesse caso, até com orientação, eu não deveria ter ido com um advogado? Mas com lá, certeza. Porque, no caso aí, que foi uma falha na época da direção até da emissora. Uhum. Cara, eles não me protegeram nesse sentido, sabe? Tipo, eu tive que ir lá sozinho, entendeu? Sem nenhuma proteção Não, é que assim, parece um tipo de alarmismo, né? Sim. Mas as pessoas têm que entender com quem que a polícia lida. Uhum. Por que da truculência policial? Porque eles lidam, via de regra, com bandidos. Então, o delegado não vai fazer uma intimação especial para você porque você é testemunha. É intimação padrão, porque ele vai mandar umas 200 daquela no mesmo dia. Uhum. É a mesma que ele manda para qualquer pessoa, né? Exatamente, para o indiciado. Uhum. E se ele colocar na intimação pro indiciado que ele é indiciado, o cara não vai. Sim. Você não sabe, na verdade, você não sabe por que motivo. Tanto que mesmo tendo essas informações, eu não sabia o que era. Uhum. Eles não iam falar, por questão lógica, não iam falar o que era. Mas aí, como eles sabiam que não era algo grave, no meu caso. Mas no meu caso, porque eu fui fazer uma reportagem, mas geralmente a pessoa não vai saber. Você era o único link assinado ali. É, o único ponto de ligação com aquilo, entendeu? Que faltava aquele pontinho. Exato. E, por exemplo, o que eu vejo, assim, olha a situação, o susto, né? Porque chegou na minha mãe, né? Uhum. Minha mãe é uma senhora de idade já. Chega um negócio da homicídios. Da casa da minha mãe. E assim, o endereço sendo que eu já me mudei de lá faz muito tempo. Uhum. Entende? Tipo, eu entendi que eles pegaram Dependendo da época, era o endereço que você fez do teu RG. Meu RG. Ou então também me falaram que era a minha carteira de motorista. Carteira de motorista. Que era também. que quando foi feita, foi lá e aí. Então, olha o susto que foi, porque minha mãe me ligou desesperada. Entendeu? Só que hoje, pensando assim, eu acho que a questão da orientação, a pessoa tem que estar orientada por um advogado para saber o que fazer. Tem que você né? nunca sabe o que você vai responder. Exatamente. Né? E eu não tive isso. Exemplo de como foi mal feito, sabe? Mas hoje, pra você ter ideia, Ângelo, tem 2 bancos nacionais de mandado de prisão. Tem um que a gente consegue acessar e tem outro que não. Como Porque assim? tem um banco nacional em sigilo. Sim. Porque quem sabe nem precisa ser advogado. É um site do CNJ onde tem todos os mandados de prisão. Então, um cliente me vira assim, doutor, tem mandado de prisão? Eu vou abrir esse site, que é o que eu tenho acesso. Você vai não tem. Não tem. De agora eu comecei a falar, nesse site não tem. No outro pode ter. Você não sabe, né? Você não sabe? Exatamente. Então, acho que o princípio da questão a gente fala muito do direito criminal, né? A pessoa sempre tem que estar muito bem protegida, no sentido de que está orientada, né? Sim, a pessoa tem que estar muito bem orientada, até por conta da primeira fase, né? A fase do inquérito. Se você prestar atenção, o inquérito, ele vem de inquisição. Então, não necessariamente você precisa ter a defesa. É só inquisição, é só acusação, só acusação, só acusação. Nessa parte, é muito, muito importante. E isso eu falo para todos os tipos de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Sabe? Detalhes, assim, pequenos detalhes. Todo mundo sabe que não precisa fazer prova contra si mesmo. Você entregar a senha do celular é fazer prova contra você mesmo. Sim. Então, tem busca e apreensão com o teu celular. O que você faz? Você desliga ele e entrega para a autoridade policial. Sim, é uma coisa que é simples, mas... Exatamente. E não tem é cliente meu que foi preso em flagrante sim. porque deu a senha do celular. Sim. Porque o flagrante estava no celular, era só busca e apreensão. Busca e apreensão. E outra coisa, às vezes, você nem sabe o que pode estar rolando, né? Nessa história, assim, eu acho que a gente tem o hábito, às vezes, de querer se livrar logo, né? Ou então vou entregar para me livrar logo, mas não é. A ideia é você tenta ser o mais legal possível para, numa dessas, eles não pegarem tão pesado com você. E no final das contas é pior. É pior, né? E isso daí funciona... o mesmo tipo de operação, ela vai funcionar desde uma busca por droga,
uma busca por pedofilia, até uma busca por documentos de crimes financeiros. Uhum. Então, veja, é o mesmo tipo de operação, é o mesmo tipo de modus operandi da polícia para qualquer tipo de pessoa na sociedade. Então, desde aquele traficantezinho até aquele pedófilo nojento e o grande empresário. Uhum. A operação vai ser a mesma. E o direito que você tem de não entregar o teu celular ligado é o mesmo. Uhum. A gente não defende, parece clichê, mas a gente não defende o bandido. Se não fosse o direito criminal, a tua casa poderia ser invadida a qualquer momento. Agora, o direito criminal coloca assim, opa, em horário de descanso não pode invadir. Sim. Então, hoje em dia, acho que, se eu não me engano, mudou agora a lei, mas acho que a partir das 5 ou das 6 da manhã. Então, é quase só que no horário do dia. Eles não podem chegar às 11 horas da noite, abrir tua casa e levar você. Porque tem que ter esse resguardo, tem que ter o teu direito. E o direito, ele é igual para todo mundo. Ele é igual para todo mundo. Desde do traficante até o pastor da igreja. Sim, acho que essa questão que você falou até é interessante, né? Do equilíbrio disso, né? Porque a gente fala assim, mas sim, ele tem direitos, né? Quem cometeu um crime tem seus direitos de defesa, tem seu direito de não fazer prova, de não entregar provas contra si mesmo, né? Uma coisa que faz parte, né? A gente, às vezes, porque aí se vai provar o contrário, é outra história, né? Mas... As pessoas falam muito de lacunas na lei. A lei não tem lacunas. A lei tem que seguir o seu processo, que é o procedimento. Então, quando a gente fala que a gente anula um processo inteiro por conta da cadeia de custódia da prova, o que é isso? Não pegaram o teu celular e botaram num lacre. Isso é quebra de cadeia de custódia. Então, eu não tenho certeza se esse celular não foi manipulado antes de ser vistoriado. Isso anula um processo. Mas ele é culpado. Beleza, mas essa anulação que a gente fez vai reforçar o procedimento para todo mundo. Para todo mundo. Então, cadeia de custódia da prova, cadeia de custódia do exame de DNA. Aonde que ele foi colhido. Porque o exame de DNA, ele não é absoluto. Não é absoluto, sim. O sangue, o DNA, ele vai deteriorando. Então, em determinado momento ali, você tem 20% de certeza, não 99,9%. Então, como é que você... se essa for a única prova de um assassinato, como é que eu posso condenar uma pessoa por um homicídio tendo só 20% de certeza? Não tem como, né? Não tem como. Uhum. Muitos grandes pensadores falam que é melhor 10 culpados soltos do que inocente preso. Então é isso que o direito penal busca. Ele vai sempre buscar a melhor adequação do fato com a penalidade. Uhum. Um grande doutrinador brasileiro, o Aury Lopes Júnior, ele sempre fala que punir é civilizatório, mas tem que ser a punição adequada ao caso concreto. Sim. Senão o cara sai um bicho de lá. E hoje, por exemplo, com essa questão toda, a gente fala muito em crime, né, em crimes financeiros e tal, né? Tá muito hoje ligado à tecnologia, né? Uhum. Como é que tem sido andado isso com o direito criminal? Como é que até citou a questão do celular, né? Que é um item, né, muito importante, né, tanto para você se proteger quanto para acusações também, né? Uhum. Como é que você tem acompanhado isso, essa mudança? Nós tivemos algumas mudanças legislativas muito significantes nos últimos meses. Então, o roubo de celular foi agravado, mas coisas muito pontuais, né? Agora, assim, cometer crimes está mais fácil. Com o advento do meio eletrônico. Tem novas formas de cometer crimes. Mas está muito mais fácil você ser acusado. Da acusação provar. Porque tudo isso daqui deixa rastro. Não existe criptografia que não consiga ser quebrada. Tudo que você apaga continua ali. Em algum lugar está ali. Então consegue montar indícios. Eu li ontem, mas o problema é que nesse mundo de fake news você nunca sabe se é verdade ou se é mentira. Mas eu li que parece que a Polícia Federal
já mandou arquivamento do processo contra o Vorcaro sem a delação premiada porque não precisa. Ela juntou tanta prova sem a delação premiada que o Ministério Público Federal decidiu assim, quer saber? Não vou te dar o benefício porque eu não preciso mais que você fale. Tava tudo em meio eletrônico. Então esse arquivamento que a PF pediu não é que vai encerrar o processo. É que a parte da Polícia Federal encerrou. Ela já vai entregar todas as provas, todo o inquérito feito para o Ministério Público Federal. Então, veja bem, até um benefício que o Vorcaro poderia ter foi cassado porque não há necessidade. De que ele fale. Exatamente, estava tudo documentado. Sabe? O programa que a Polícia Federal utiliza para quebra de informações, né, telemáticas é israelense. Que é puta eficiente. É super eficiente. Então você consegue cometer crimes mais facilmente, mas você deixa rastro de tudo. Então tudo tem rastro. Você tem mais formas de cometer crime. Difamação, calúnia e injúria, hoje em dia são agravadas se for em rede social. Sim. O que está certo, ao meu ver. Que uma coisa eu virar assim, falar assim, Ângelo, fulano é bicha. E eu colocar numa rede social onde 300 mil pessoas vão ver. É muito mais agravado numa rede social. E aí você consegue difamar, caluniar as pessoas, falar qualquer coisa, ainda com aquele muro da informalidade, né? Ninguém sabe que fui eu. Vou fazer aqui um perfil fake para falar mal do Ângelo. O Ângelo denuncia, logicamente, isso tudo tem que ter dinheiro para você conseguir produzir prova. Né? A gente trabalha muito com investigação particular. Investigação defensiva. Então, você chega daí pro promotor e fala assim, promotor, fulano me caluniou em rede social, mas não tem o nome dele, mas está aqui, o IP é dele. Daí já entra também também digamos que também é uma... Tem que ter dinheiro, que você falou, né? Tem que ter... Porque você tem que Mas abril... Você quer ver um exemplo doutrinário, que eu lendo, né? Tem uma dúvida muito grande hoje em dia se pedofilia. Pedofilia é você ter fotos de crianças cometendo atos sexuais. Se as fotos não forem de verdade, se aquilo é crime. Foto de IA produzida por IA. Foto de IA. Porque qual que é o problema criminal da pedofilia? O problema criminal da pedofilia não é você ter a foto, é que você está fomentando o mercado para produzir essa foto. Se a foto é feita por IA, você não fomenta aquilo. Logo, o tipo penal se esvazia. E você não está, digamos, atingindo ninguém, né? Exatamente. Não existe a pessoa, né? Exatamente. Não existe a pessoa que foi atingida, não existe a criança que foi violentada. Então, essa é uma decisão jurisprudencial, doutrinária e até filosófica. Né? Se aquilo é crime ou não. E eu gosto de usar esse exemplo porque é um exemplo nojento. Sim. Né? Crime sem vítimas diretas. Né? Então, tá vindo muita coisa. Pô, eu lanço um perfil fake para falar mal do Ângelo. E ninguém acessa. Eu não atingi o meu objetivo. Sabe? Será que vai ser uma forma tentada? Ou será que não vai ter a materialidade? Sim. Mas é que também é aquela história também. Aí vem, né? Vamos dizer assim, se não chega ninguém, como é que vai? O fato tem que chegar alguém para atingir alguém, né? Exatamente. Nesse caso, até voltando à pedofilia ali, não chega em ninguém, né? O caso de uma foto que seja de IA, exatamente, o cara tá ali no meio da loucura dele, mas não chega em ninguém, né? Entendeu? Não saiu do computador dele. É uma questão assim... Ele não espalhou. Sabe? Entre outras coisas. Tem... Esse é cliente meu da Ativo Federal. Ele foi denunciado porque ele tinha e repassava fotos de pedofilia. Você conversa com o cara, é motorista de ônibus,
de caminhão não tem nem ideia o que é isso. Ele realmente não é um pedófilo. Só que ele baixava música no Emule. Ele baixou uns arquivos escondidos ali e repassou isso pelo Emule. Porra, é crime federal, cara. Pedofilia transnacional, Nossa. cara. Daí eu nem sabia que tava fazendo, né? Logicamente, segundo ele. Lógico. Segundo ele. Só que do jeito que ele falava, me deu a entender que, pô, talvez seja isso mesmo, porque é uma pessoa que não é versada em informática, né? Então você tem que analisar. Cara, a gente vive num país muito distópico, assim. A gente tem uma população muito, muito esclarecida e uma população nada esclarecida. E essas duas populações vivem a metros de distância. E às vezes tá no mesmo grupo de WhatsApp também. Às vezes, por algum motivo... Grupo de família é foda, né, cara? Pois então, série de coisas que vão, né, que podem impactar, assim, né? A tecnologia, ela anda muito rápido, cada vez mais rápido. E as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Então não dá pra gente exigir um nível de conhecimento tecnológico das nossas mães, muito menos das nossas avós. Né? Uma pessoa de 90 anos nunca vai atingir o conhecimento tecnológico de uma pessoa de 20. E eu acho que não é só o tecnológico. Assim, a gente tem que considerar também, claro que, não sei se o direito considera isso, não tô digamos, defendendo. Reduzindo, defendendo. Mas, cara, são gerações diferentes que muitas coisas eram normais acontecer. Então, lógico, você tem que evoluir, lógico, mas tem coisas que eram normais, faziam parte do nosso dia a dia em 1980, em 90. E tem coisas que são crimes hediondos hoje, que ainda fazem parte de muitas culturas. Muitas culturas, o fato do estupro de vulnerável. Sim. Estupro de vulnerável é um tipo penal onde você comete atos sexuais ou importunação sexual com menores de 14 anos. Independentemente de aceitação. Eu tenho um caso desse na minha carteira de clientes. O cara namorou 2 anos com uma menina. Ela tinha de 12 para 14 nesse meio tempo. Ele tinha de 16 para 18. Ele pediu permissão para... Isso não foi ele que me falou, eu vi no processo. Tá? Eu vi no processo, só peguei em fase de execução de pena. A mãe da menina falou assim, não, ele é um menino super bom, ele pediu autorização, ele foi na minha casa, pediu autorização, eles se gostavam, eu autorizei. E daí a juíza perguntou assim, tá aí, como é que aconteceu dele ser denunciado, né? Não, quando a mãe da menina falando, não, quando eu descobri que eles tinham relações sexuais, eu levei ela no postinho para tomar anticoncepcional. Daí foi lá que... Daí a equipe médica é obrigada a avisar o conselho. E o conselho, se não fizer nada, também é prevaricação. Se a mãe não fizer nada, ela pode perder a guarda da filha. Então, olha o tamanho da merda. Sim. Tudo bem, mas convenhamos, cara, é um moleque de 16 e uma guria de 12. Para a lei é fria. Ele está condenado há 9 anos, ele está cumprindo pena hoje em dia. Tá errado, tudo bem, beleza. Tem um precedente de uma tribo aqui do litoral do Paraná que é cultural. Eles casarem com meninas menores de 14. É crime. Eles fazem parte da população brasileira. Sim, eles deveriam ser. São indígenas, mas são, né? Sabe? A lei penal é nacional. Você me fala, cara, se aqui em Morretes tem uma tribo que faz isso, cara, será que não é normal no sertão do Nordeste? Sim, e você tem que analisar, que eu estava falando antes, né? A questão das gerações, né? Quantas pessoas que a avó com 14 anos casava, né? Sim. E que, né? E era uma menor de idade, né? Com cara, às vezes, geralmente já maior de idade até, diferente desse caso até, que era alguém com 18, 19 anos, né? Que casava, né? Segundo o processo, ele caiu por 6 meses. Sim. Ele namorou 6 meses com ela quando ele tinha 18 anos. É que tá a questão, né? O fato de ser maior ali. Então, e assim, eu acho que esses determinados casos, principalmente a do estupro de vulnerável, nessas condições, eles tinham que ser revistos pelo legislador. Porque isso acontece demais.
e a gente está encarcerando pessoas que não são bandidos. E aí tornando bandidos, né? Provavelmente, assim, dando boas chances. Imagina o cara, o cara teve toda a chance de fazer a merda que ele quisesse, porque também não era classe média ou classe média alta, ele era classe média, classe baixa. Então ele teve toda a chance de roubar, de traficar. Ele não fez nada disso, ele virou pedreiro e foi preso. Vai ficar 3 anos, no mínimo, em regime fechado. Qual que é a chance dele sair puto de lá e começar a fazer bosta? É gigantesca, né? E é mais um problema outro, né? Exatamente, porque presídio no Brasil é fábrica de bandido. Sim. Dificilmente as pessoas saem regeneradas de lá. Elas muitas vezes saem revoltadas de lá. Né? Isso é uma crítica que eu faço pelo tipo de punitivismo que existe no Brasil. O Brasil não é o país fugiu a palavra agora. O Brasil pune demais, mas ele pune errado. Então, conseguiríamos diminuir muito a população carcerária, dar melhores condições. A lei penal, ela tem muito benefício. Sabe? Quem entende a lei penal sabe que da impunidade. O Brasil não é o país da impunidade. Que você tem muito benefício. Um réu consegue diminuir 6 meses de pena se terminar o primeiro e o segundo grau. Pô, para sair de lá com uma qualificação, né? Para incentivar ele. A leitura de livros faz remissão. Só que ele não é ele lê o livro, ele tem que ler o livro, fazer um resumo e explicar. Sim. Poxa, então você tem meios. Tem meios para você regenerar a população. Agora tem bandido que é bandido e sempre será bandido. Tem famílias de bandidos, né? Que ele não tem regeneração, é férias. Eles tiram férias lá. Exatamente, né? E porque também, até esse é um detalhe bem interessante, como o doutor você tá como advogado, né? Tá muito próximo do... Que nem, toda hora tem que... vai soltar um cliente, vai estar ali. Esse universo é um mundo, né? Um universo carcerário é outro. As regras lá dentro, até comentou sobre isso já, né? Sim. As regras são feitas até, né, por facções, e lá dentro é a regra outra. Sim, é um mundo paralelo extremamente organizado, sabe? Eles são extremamente organizados. Porque eles têm que... Não dá para viver numa anarquia lá, senão ia ter uma rebelião por semana. Né? Então eles conseguem viver em sociedade, naquela sociedade deles. Naquela micro-sociedade deles, eles fazem uma sociedade funcional ali dentro. Então tem os de confiança, tanto da Polícia Penal quanto das facções, que conseguem conversar, fazer esse correio entre os detentos e a direção do estabelecimento. Então você consegue ver, é realmente um mundo paralelo. É realmente um mundo bem paralelo. É interessante de você estudar como o ser humano é adaptativo. Né? Porque a gente tá aqui, né, com a nossa liberdade, né, plena aqui, né, plena, tipo, de ir e vir, né, e você fica, no começo você imagina assim, pô, o cara tá lá, mas daqui a um tempo já vira, eu imagino que aquilo passa a realidade ali e se cria, né, uma outra... Né, mais ou menos como o olhar, né, cara? A hora que você levanta pra ir no banheiro à noite, você acende a luz do banheiro, você tem uma visão. Daí a hora que você apaga, volta pro quarto escuro e demora um pouco para você voltar a enxergar. Então, eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. E para a família também que tá aqui fora. Costumo relacionar uma prisão igual à morte. Tiraram a pessoa de circulação do nada. Ela do nada foi encarcerada. Primeira semana, porra, horrível, porque o cara não vai... O cara tinha festa de aniversário para ir, o cara tinha o futebol dele para eles sair de circulação, igual como se ele estivesse morto. E conforme as semanas vão passando, a família, os amigos, tem mais esse problema para resolver, mas eles vão começando a se adaptar. Ah, não, pô, o Ângelo tá preso agora, o Ângelo buscava o filho dele todo dia. Pô, tua mulher vai ter que se organizar para começar a buscar teu filho, porque você não vai poder. Então, uma coisa interessante para poder tratar, assim, né, Carlos, por exemplo,
nessa questão, a gente o direito criminal e esse tipo de situação, ele não escolhe classe social, Não. né? Não escolhe. Então, a gente sabe que tem, lógico, não estou desmerecendo quem é o bandido lá, o padrão, né? Que, infelizmente, não tem as mesmas condições. Mas imagina você... Aí que tá, você falou um pouco da questão da situação da morte. Um cara que tem uma vida social ativa, um cara que é até o provedor da família, né? O cara que mantém a família. Dizem. Uhum. Dizem. Também fake news, não sei se é verdade. Mas diz que aquela ligação do Vorcaro pro ministro não foi para ele não ser preso. Foi para retardar a prisão, que ele tinha uma festa para ele. E é uma coisa que... O cara fala, não, você vai ser preso, vai. Cara, primeiro, segura 24 horas, pra só poder, pra eu dar uma bimbada. Porque é isso que eu tô dizendo, porque é diferente, é a situação, assim, que eles falou, o cara é retirado, né, da sociedade ali, e daí, e não tô falando só de questões, que nem você até tava comentando, né, outro dia, que você falou da questão da empresa e a questão pessoa. Tem pessoas que vão presas por causa da empresa, né? Sim. E acontece muito isso. E então você responde pela empresa. O cara responde pela empresa e tá preso. Então é essa situação, assim, o cara tá lá tocando o negócio dele e de repente, pega um cara, né? E aí... O direito penal empresarial, ele é sacana, assim, cara. Porque eu vejo muito isso. Que a empresa só pode responder criminalmente crimes ambientais. Mas, evasão fiscal. Uma série de coisas, assim. Dá prisão? Dificilmente. Então você faz há muito tempo, você faz muitas coisas, mas prisão, sabe? Execução de pena fechado, dificilmente. Dificilmente. Mas uma coisa que acontece muito, que esses casos, assim, quando envolvem pessoas com mais poder aquisitivo, rola a mídia, né? Rola a mídia e outra coisa, isso a Lava Jato ensinou ao Poder Judiciário. A tortura. Porque colocar, não vou citar nomes aqui também, né? Mas tiveram presos da Lava Jato preventivamente que foram transferidos para Casa de Custódia de Piraquara. Ah, sim. Então, não é você ser preso na PF. Não é ficar na PF lá, né? Você foi levado Você foi já pro nível hard, né? Nível hard. O cara fala tudo. Sim. Não, a minha visão, isso é tortura. É tortura, sim. Porque você não tá... você tá tirando... que você falou... não tô mais uma vez diminuindo, mas a questão você era pra ficar lá, né? Na polícia, não era pra poder ir pra lá, entendeu? E estar junto, misturado com a galera geral, né? Sabe, já pensou? Ele vai lá, um cara... Um Vorcaro. Tá? Isso tudo hipoteticamente, né? Põe o Vorcaro junto com uma puta liderança numa facção. Sim. Olha o tamanho da merda, cara. O cara vai... O cara aqui, liderança da facção, tem dinheiro que não sabe onde botar. Ele tem a solução financeira pro cara. Sim. Não dá pra misturar, cara. Pois então, isso que é um ponto, né? Que você tira... não é classe social. Não é classe social, mas a questão é evitar a associação. Evitar a associação, porque você vai acabar criando outro problema, né, ali, né? Você não vai... Não é só questão ele não merece aquilo. A questão é que você vai ter um problema maior. Os dois vão sair. As mentes vão se unir ali, né? Os dois vão sair, os dois têm contato aqui fora. São duas mentes, né, que vão agir de uma maneira... juntas, então, vão se fortalecer, né? O cara tá preso, ele não parou de pensar. Ele continua fazendo os negócios dele na cabeça dele. Ele tem mais tempo pra pensar porcaria, né? Pra poder fazer mais coisa, né? Exatamente. Tanto que a gente vê, assim, eu acho impressionante, assim, a inteligência dos caras, né? Porque as facções mesmo, né? As lideranças, como é que os caras ficam o tempo todo pensando ali como que vão... Eu fico pensando, você tá preso ali, né? Mas você consegue articular de uma forma que... Você tem todo o tempo no mundo pra fazer isso. Você não tem mais o que pensar. Fazer, né? Você tem que fazer, né? Entendeu? Você tem que começar a planejar tudo. Muitos deles continuam articulando as coisas aqui fora porque a própria família precisa de recurso, né? Muitos deles vão sair de lá falidos e vão ter que articular para ter recurso. Um cara desse dificilmente vai sair de lá e vai arranjar um emprego numa padaria. Ele vai voltar, vai tentar voltar. Vai voltar. Esses que ficaram muito tempo,
que são grandes criminosos, não vão sair da vida do crime. Cara. Tem cara que nasceu bandido e vai morrer bandido. É a profissão do cara. Eu até falo que se tráfico de droga, se droga fosse legalizada, seriam uns puta nos empresários. Porque o que eles têm é um comércio. Sim. O que eles têm é um comércio. É um crime hediondo por todo o problema de saúde pública que a droga gera, mas o traficante é só um comerciante. Ele só vende um produto que as pessoas querem comprar. Tem demanda, né? Sabe? Por conta do produto, tem a violência, tudo isso, mas ele não chega na casa de ninguém e rouba a pessoa. Ele não vai matar a pessoa de graça. Então, vamos ver o tráfico de drogas como o crime que ele é, não o que ele gera, né? Não toda a parte ruim que ele gera. Mas é um comércio. Um comércio, que se não tivesse... Se tivesse fiscalização, tudo, ia diminuir a violência pra caralho. Tem muita gente que defende a legalização das drogas para que todo... Eu quero deixar bem claro que eu não uso nada, tá? E é incrível que eu nunca usei. Sim. Mas todo o imposto gerado pela venda das drogas seja revertido ao SUS para cuidado desse tipo de coisa e transforme todos em grandes empresários, inclusive retroativamente. Cara, resolve o problema carcerário do Brasil, cara. Sim. Resolve. Como da mesma forma, crimes decorrentes dessa venda sejam muito mais apenados. Tipo, essa aí já parece que já vai virar lei. Os homicídios advindos do tráfico de drogas não vão mais ser julgados pelo júri. Vão ser julgados por um juiz togado por conta dos princípios do tribunal do júri. Da mesma forma como o latrocínio não é julgado pelo júri. Né? Então, seria o latrocínio é um homicídio decorrente da morte, do roubo, seria um homicídio decorrente do tráfico. Sim. Daí pesaria mais. E até você falou da questão da questão do jeito criminal nessa parte das drogas, né? Enfim, tráfico e tal. Como é que é para você atuar nisso? A gente já viu o caso, né, assim, de advogado que até, infelizmente, morreu já. O advogado criminal que morre, só morre porque prometeu que não podia cumprir. Só morre porque prometeu que não podia cumprir para fechar contrato. Eu não posso prometer a soltura de uma pessoa porque não sou eu que decido. Uhum. Tá? O que eu posso prometer, o que eu prometo para os meus clientes é assim, ó, tá difícil, teu comparsa foi preso com isso de droga. E foi lá e... Sabe? Pô, como é que defende um troço desse? Né? O cara foi preso com uma mochila com 15 quilos de maconha. Cara, claro, não é para uso. Ou com um monte de Pependorf, que é a vasilha que vai a cocaína. Uhum. Pô, como é que faz isso? Você vai pela parte técnica, né? Poxa, é o primeiro tráfico do cara? É o primeiro tráfico do cara. Pô, vamos tentar o tráfico privilegiado. Já fica uma pena de 1 ano e 8 meses, no aberto. Pô, não é o primeiro. Tem associação criminosa. Beleza, cadê o exame que a droga é droga? Pô, não tem. Não tem a materialidade. Absolve o cara. Pô, o carro foi pego. Isso tudo a gente consegue reverter só em Superior Tribunal Federal. Tribunal de Justiça do Paraná e Santa Catarina, onde eu atuo, a gente não reverte. Agora, para a polícia parar um carro, tem que ter uma fundada suspeita, certo? Da onde que um Uber é uma fundada suspeita? Não existe. Uhum. Denúncia anônima, ela tem que ser corroborada por um fato. Pararam um cliente meu que estava dentro de um Uber e ele estava realmente carregado numa sexta-feira à noite para ir pro Largo da Ordem e vender aquela porra. Só que não tinha fundada suspeita. Só pararam porque pararam. Ah, era uma denúncia anônima. Beleza, cadê a denúncia? Cadê alguma coisa? Não tinha. Foi condenado em primeira, foi condenado em segunda, foi absolvido em terceira. Porque o flagrante foi ilegal. Então, desde o flagrante, tudo é ilegal. Então, coisa que eu sempre... Pô, a polícia tem que fazer o trabalho certo. A gente só absolve eles por conta de cagada da polícia. Tanto militar, quanto civil, quanto científica.
Sabe quanto tempo está demorando a análise de um laptop na polícia científica? Não, imagino. 15 anos. Nossa, nossa, virou um 15 anos. Que eu tenho um cliente que a gente soltou por causa disso. Eu peguei ele, eu vi, o juiz mandou protocolar a fila que tava, os equipamentos dele. Um mês depois eu vi a fila, quanto eu tinha andado. Joguei no MIA, disse, cara, faz a projeção, quantas máquinas eles conseguem vistoriar por mês. Por mês eles vistoriam 3 máquinas. Porra, tá, em quanto tempo vai chegar a posição 930? 20 anos. 15 anos. Daí chega lá e... Eu falei assim, juiz, ele tá preso preventivamente, ele vai ficar 3 vezes maior do que a pena dele preso? Solta o cara. E é fila, porque tem pouca gente. Isso daí não é... esse ponto não é culpa dos policiais, dos policiais científicos, da polícia científica. Isso é culpa de falta de gente. Falta de gente, pois é, mas aí a questão assim, aí entra o teu papel também de perceber, né, do advogado perceber isso, né, e aí faz parte do jogo, né? Se eles não têm pessoal para fazer, e você vai perceber, né, ter essa noção que não vai conseguir chegar àquele número que ele tá sendo... Cara, esse cara do carro, porra, era só seguir o cara, porque ele ia vender. Com certeza, a polícia não parou o Uber do nada. Sim. Tinha realmente a denúncia. Só que a denúncia não tinha fundamento. Era só seguir a porra do Uber. Ele ia vender. Ia pegar em flagrante o cara. Sim. Ia soltar. Então, quer dizer, é só... Mas também, veja o lado do polícia. Principalmente militar, cara. Porra, o militar, ele sai pra trabalhar com um alvo. Sim, com tá alvo fardado. Que não vê a hora de ir embora também, né? Exatamente. Se o cara quer dar horário dele, eu fico pensando, vazar, né? O cara vai fazer um flagrante, puta, vai ficar 3 horas dentro de uma delegacia de boa. De boa, Porra, também, olha lá dos caras, mas a gente solta muito por conta disso. Então não é lacuna na lei, voltando aqui no nosso papo lá atrás, não é lacuna na lei. Sim. A coisa não foi feita da maneira certa. Mas eu acho que daí também, eu penso, né, que aí veio aquilo que você falou no começo, da tua experiência, ter visto, né, como as coisas funcionam dentro da polícia e não pela falta de... Não falta de policiais, mas... Quer dizer, falta de pessoas, né? Falta de gente. Pessoas. Não é a falta, às vezes, de capacidade ou algo assim, é a falta de pessoas. O tempo que leva para fazer uma... Né, e são, assim, você pega... E eu já trabalhei também, como eu falei ali, quando são casos de grande repercussão, os caras vão ter que dar uma resposta rápida. Sim. Agora, quando não é, cara, esquece. E o caso de grande repercussão vai pegar uma equipe inteira da delegacia, porque ele vai... a resposta o jornalista vai estar em cima. Vai estar em cima, vai ser cobrado, né? Sabe? Nem que seja o delegado, que é a linha de frente, né? Sim. O que mais toma porrada é delegado e juiz. O que mais toma porrada. Por liberdade provisória. Pô, como é que ele saiu? Não, ele saiu por causa disso. Tem um motivo. E sempre parece que não quiseram. A prisão, né? A prisão é o último momento. Você não pode ser preso preventivamente. Sabe? É a última. Então, pô, numa dessa, não mostrem nesses programas mais berrantes assim, não mostra as condições que o cara saiu. Sim. Mas não dá pra prender todo mundo preventivamente, cara. Sim. Não dá. Pô, crime de trânsito é foda, mas via de regra, o cara não é bandido. Sim. Sabe? Por que fica preso preventivamente? Quando o cara tem um risco de fuga, quando o cara tá atrapalhando a investigação. Exatamente. Então, esse é um ponto que a gente escuta bastante, né? Até. Que é sempre assim, o cara começou a atrapalhar as investigações, então, ou pode atrapalhar, então aí esses caras tiram de circulação, né? Mas também não pode prender porque ele pode atrapalhar, ele tem que atrapalhar. Tem que ter alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa que tem acontecido já, né? Alguma coisa aconteceu. O cara mexeu, pegou provas, né? Tirou, conversou. E nem o caso lá, pegar um caso emblemático, o jogador lá, o Daniel, né? Lá, né? Que começou lá, o que aconteceu ali, eles não tinham prova de nada, né? Do envolvimento do Juninho Riqueza lá, né? Que é o que matou lá, né? E tal. Mas ele começou a falar com a filha, a filha começou a inventar a versão. E reuniu pessoas lá. Lembra que a filha foi presa, inclusive, né? Sim. Que ela começou a encontrar pessoas para poder contar as versões, né? Fez um encontro num shopping. Não, e até a manipulação, né? Porque ela falou com a mãe do jogador. O jogador, dizendo que cadê? O Dani tava aqui e tal, não sei o quê, entendeu?
Então tem muita coisa ali. Muita coisa. E aí, eu lembro desse caso bastante, assim, porque daí, claro, se envolve o jogador de futebol, se envolve a forma que foi o crime, né? A forma como foi. E assim, a resposta tem que ter uma resposta ali para aquilo de qualquer jeito, né? Assim, não virar bagunça, porque foi extremamente violento. Sim. Né? Foi extremamente violento. A gente até costuma conversar, assim, pô, aquilo lá foi duas coisas, cara. Bebida e um eu duvido. Bebida exatamente. e um eu duvido, cara. Porque esse cara, se ele tivesse arrebentado esse jogador na casa dele, chamado a polícia, cara, o cara ia cair por estupro. Ele ia cair por isso, exatamente, sim. Porra, como é que você vai... O cara pegou o jogador na cama com a mulher dormindo, cara. Mas você quer esperar alguma outra coisa? Sim. Pedir pro cara, dá licença e sair de cima da minha mulher que tá inconsciente? Sim. Não. Agora, pô, da forma como eu foi... acho também que ali tem uma história não, aconteceu mesmo que ele teve as fotos, né, que ele tirou lá na cama e começaram a mandar para uns grupos, acho que mandaram para um grupo do WhatsApp que o cara ele ficou enfurecido vendo, pô, ainda mandou as fotos, entendeu? Acho que ele deve ter olhado lá aquilo, falou, pô, o cara ainda manda foto, entendeu? Não, mas será que isso é verdade, cara? Não, porque assim... Eu jogaria isso no julgamento. Mas o cara, ele tava totalmente... bebida, devia estar super alterado, não só bebida, eu acho que devia estar com outras coisas na cabeça e o cara... Mas assim, esse é um caso, e eu lembro de outro caso que também, aí você falou da questão da prisão, né? Que aí, ao contrário, que demorou uns dias. Você lembra de um caso de uma mulher que ela foi morta na frente da casa... o ex-marido. Tipo, ela tava num relacionamento com uma outra mulher já, e o cara não esse cara tinha filhos com ela, ele não aceitava. É o cara da cidade de Morgenau lá, presidente do... Cara, eu lembro bem vagamente isso. Então ele mandou matar a... Sim, lembro. Ele foi mandante, ele foi acusado de mandar matar a ex-mulher, porque foi feminicídio e tal, porque ela tinha um relacionamento com outra mulher e tava com os filhos dele lá. Então, mas ali demorou pro cara ser preso, porque não tinha ligação, não tinha, por mais que os indícios, por mais que dissessem que... É que você não pode ser preso por indício, né? A hora que vai fechando a investigação... E daí houve uma cobrança muito grande em cima da imprensa, pô, o cara não tá preso, mas aí entra essa questão que você falou, não tinha nada que ligasse, né, diretamente ele até vai então. soltar o cara fácil. E daí tem aquele outro ponto que a gente também pensa, né? Aí vem a parte da psicologia, né? Pô, o cara tá sendo investigado. O advogado, pô, eu não sei de nada, porque a polícia pode omitir coisas do advogado. Tem esse lado também, né? Daí entra uma prisão. Prisão vaga. A gente solta o cara fácil. O cara já sabe que o troço dele não tá tão leve. A chance dele fugir é 2 palitos. Sabe? A chance dele fugir é muito grande. Porque ele sabe que a investigação tá pesada. Enquanto ele só acha que ele tá sendo testemunha, né? Ou que, não, você é um indiciado porque a gente tem que indiciar um número... É indiciamento, não é uma culpa. Sabe? Então ali você tem uma forma como lidar com a situação. Mas qualquer movimento, o direito é um jogo de xadrez. Você tem que tentar pensar o que lá que a na outra... frente, né? Lá na frente. E tem mais essa questão que você falou, assim, da questão... E aí voltamos naquele negócio, você ser intimado, só pelo fato de você ser intimado a depois... Cara, você já treme nas bases, mas entendeu? eu passei por isso. Logo que eu comecei a atuar, eu comentei num almoço de domingo com a minha esposa, eu falei assim, porra, amor, eu tô com 10 intimações. Pô, do lado da minha avó. Cara, como assim 10 intimações? O que você fez? Assim, calma, avó. Que todas as movimentações processuais que eu tenho que responder, eu sou intimado. Eu agora devo estar com umas 20. Então, tudo... E é a forma que a gente fala. Para um leigo, você fala, como assim você está com 10 intimações? A pessoa nem sabe do que é. Mas é a terminologia, né? Não, mas eu digo, também, além disso, o fato de a pessoa ter que ir até lá e prestar um depoimento, seja como testemunha, né, de acusação ou de defesa, qualquer coisa, ou testemunha, né, por estar ali. Você tá lá, a delegacia era cara, já é né, hostil, né, assim, você... Delegacia, é exatamente isso que eu ia falar, delegacia é um ambiente hostil. A delegacia não é um ambiente acolhedor. É uma coisa fria, tudo. A gente tá num país que é desarmamentista. Você entra num ambiente que tá todo mundo armado. Pô, você
Você já fica assim, opa, já não tô num ambiente normal. Não sei, você não sabe o que pode me acontecer aqui, né? Entendeu? Você não sabe, entendeu? Exatamente. A partir do momento que você entra ali, você fica... E por isso que eu falo da questão de estar bem orientado para esses momentos, porque você não sabe o que vai... Você tem que pensar assim, que a partir do momento que você entra numa delegacia, você só sai de lá se alguém deixar. Independente do que você faz. Você não sai lá se ninguém deixar. Partindo desse princípio, vai em delegacia com alguém que sabe o teu direito. Exatamente. E que, via de regra, não pode ser preso sem a OAB estar junto. Também ajuda. Sim. Também ajuda. Sim. Essa prerrogativa ajuda a gente. É o melhor a se fazer, sabe? Tá sempre assistido por um advogado criminal. Isso é muito importante. Porque não é tudo que a gente sabe que a gente aprende na faculdade ou em pós-graduação. A gente aprende muita coisa na prática. Muita coisa na prática. Para encerrar, pra você ter uma ideia, Ângelo, eu acabei de assumir um caso de homicídio e tive que falar para a família do meu cliente que nós não temos muito o que fazer. O caso dele, eu tenho 3 momentos para defendê-lo. Qualquer um dos 2 primeiros momentos que eu jogar qualquer tese vai ser inócua. E essa tese vai vir contra ele no momento mais certeiro, que é plenário, que é no júri. Então eu vou passar agora o próximo 1 ano e meio sem fazer nada no caso dele, sendo redundante, porque eu sei que ele não vai ser solto preventivamente, se não for por algum problema técnico. Tá? Ele vai ser pronunciado, então eu não vou jogar tese de defesa na pronúncia. Em plenário eu vou defender ele. Então aí está o jogo de xadrez. É você saber em qual momento que você vai lançar a tua defesa principal. E aí entra o psicólogo também, né? Nesse sentido. Entra um pouco, né? Você tem, o psicólogo entra para explicar, né? Explicar, né? Mas é interessante isso, porque a gente veja, né? Como o jogo de xadrez essa questão que você falou de saber jogar. Até porque, como você falou, você não sabe o que vem do outro lado, né? Então, muitas vezes, se você... vou tentar resolver logo. Você tem que controlar a ansiedade tua e do próprio cliente, na verdade. Porque você pode pensar, não, eu tenho essa informação aqui, mas você sabe que não vai dar resultado, mas você tem que jogar com a questão do desespero da uma família, entendeu? Do momento, certo. E como manter, né? A pessoa, dá a impressão que esse cara não tá fazendo nada, né? Esse advogado tá Exato, você está estudando um processo de 1.500 páginas, mas você não está fazendo nada. Não, mas a questão é assim, dá a sensação de que, poxa, mas não tem nada que ele... Será que ele não tem? Mas é muito difícil esse momento, né? É complicado. É complicado. Mas tem que aprender a lidar. Você está lidando com pessoas da mesma forma que eu estou lidando com a família dele, eu estou lidando com ele. Sim. Né? Ele acabou de ser, ele foi preso tem 1 mês e meio, então ele também ainda tá na fase de adaptação. Que legal. Oi, cara, estamos terminando aqui, Carlos. Uma pena. Pô, o papo é bom, né? Vai embora, né? Kevin, esse aqui, deve tomar cuidado agora, hein? Porque senão, não, né? Só a gente tá sempre atento aí, né? Comunicação é uma caixinha para virar crime. Para virar crime, uma caixinha, e a gente tá falando aqui pode virar crime também. Entendimento. Entendimento. É entendimento do teu receptador, do teu como ele entende, como receptor. Ele recebe, exatamente. Como é que ele recebe, ele como pode se ofender. Essa informação, né? Exatamente. E ainda, hoje em dia ainda tem tudo isso, né? Assim, exatamente. Então, Carlos, como é que faz para te achar nas redes sociais? Aí, Meu Instagram é Carlos Zimmermann. É só Carlos Zimmermann, lá tem meu contato, me chama no direct que atendo. Tento postar bastante coisa informativa sobre o direito penal, sobre como lidar, sobre o que pode ser crime, o que pode ser problemático, principalmente para empresário, porque normalmente o empresário não acha que está cometendo um crime ou acha que o crime não é tão grave. Mas tem que lembrar que está numa moda de crimes empresariais agora, né? Então... Tá vindo uma onda de pegar todos os peixes do oceano, não só os pequenos, né? Sim. Então, lá eu tiro dúvidas, se quiser me chama lá e a gente conversa melhor. Beleza, valeu, obrigado a vocês que acompanharam o Comando Talks mais uma vez aqui, obrigado pessoal aqui do Versa Estúdio Podcast, obrigado também ao MS Produções Artísticas e voltamos com um próximo episódio aí, na próxima semana. Valeu. Valeu.